Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Eu estou muito bem e, é claro, é sempre uma grande satisfação poder estar aqui nesse encontro semanal e compartilhar conhecimento com vocês. Na nossa última aula, né, eu deixei aí para vocês uma atividadezinha que eu posso chamar de atividade de sondagem, né? Eu pedi para vocês escreverem um texto falando sobre o continente americano. Isso porque nós vamos começar, né, uma nova unidade no nosso livro, né? Peço também que abram aí o livro na página 130, certo? Vocês podem sempre pausar o vídeo e abrir o livro e seguir com a aula. Então, a página 130. E aí, pessoal, eu pedi para que vocês escrevessem esse texto com uma atividade de sondagem, para que eu possa ver como que está o conhecimento prévio de vocês sobre esse conteúdo, né? Visto que é o nosso continente e nosso país também está localizado no continente americano. E o que eu queria dizer é o seguinte: no mesmo dia eu recebi, né, alguns textos já, e essa aula aqui, ela é gravada um pouco antes, né, dela ir ao ar aí para vocês, e eu ainda estou recebendo, né, ao passo que eu estou gravando essa aula, eu ainda estou recebendo alguns. E eu gostaria de dizer que, pelos que eu já recebi e pelas dúvidas que foram tiradas no dia, vocês estão indo no caminho certo. Realmente, o que eu queria era que vocês falassem dessa diversidade do continente americano, visto que é um continente muito grande, né? Inclusive dividido entre a América do Sul e a América do Norte. E é um continente que tem uma variação grande de cultura, uma variação grande de religião, de política, não é mesmo? De clima, de vegetação. Então é um continente muito variado. E eu queria ver o que vocês já sabem sobre essa diversidade, né? Então, por exemplo, comparando nosso país aos Estados Unidos, ao Canadá, o que a gente vê de diferente, não é mesmo? Comparando os países da América Latina, os países da América do Norte, o que a gente vê de diferente? Não é isso? A religião, a cultura, a economia. E dos que eu já recebi e das dúvidas que foram tiradas na aula, vocês estão indo bem, vocês estão no caminho certo. E é claro, né, que é uma atividade que vale ponto, como todas as atividades que vocês fazem, elas são avaliadas e são anotadas e vale ponto para vocês. Então, quem fez, ó, parabéns. E quem não fez, infelizmente, né, perdeu uma chance de ganhar uma pontuação e de aprender cada vez mais. Pessoal, então nós vamos dar início aí, virando aí a página, na página 132, nós vamos dar o início ao capítulo 7, que traz o título Quadro Físico e Recursos Naturais da América. Então, nós vamos falar bem da parte, né, da vegetação, dos climas, dessa parte. E aí, gente, mais uma vez eu vou colocar aqui um vídeo de uma professora, né, que tem um canal no YouTube, também renomado, claro, assisto sempre o vídeo inteiro, vejo se é confiável para poder passar para vocês. E vai ser o vídeo dela, certo? Por quê, Mônica? Porque, assim, é importante essa aula, fica bem mais atrativa, fica bem mais fácil de vocês entenderem se eu tivesse um mapa aqui, né? Mas eu, infelizmente, não tenho. Infelizmente, também, moro longe da escola, né? Eu moro aqui na cidade e o distrito onde a escola de vocês está localizada é bem distante. Então é interessante com o mapa, né? É interessante essa aula com todos esses recursos que eu, infelizmente, não tenho. Mas eu vi a aula e ela vai explicar direitinho do jeito que eu explicaria, ou até melhor, né, minha gente? E vocês vão acompanhar essa aula e depois eu coloco a atividadezinha no grupo, beleza?
Só um avisozinho antes do vídeo, que na próxima aula, gente, eu vou passar um trabalhinho de pontuação extra, certo? Todas as atividades de vocês são importantes, todas as atividades de vocês são anotadas para avaliação. Mas semana que vem eu quero fazer um trabalhinho extra, então você pode estudar, se preparar, certo? Eu não sei ainda se vai dar certo ser no Google Forms ou se vai ser para vocês me enviarem foto. Mas de uma coisa eu tenho certeza, é que vai ser feito durante os 50 minutos de aula que vocês têm na semana que vem, tá bom? Não vai ser uma atividade para passar a semana toda para vocês me devolverem, não. Vai ser feito na próxima aula. Na próxima aula não vai ter explicação e vai ter só essa atividade. Então, se você faltou muita aula, se você está devendo atividade, essa é uma chance, né, para você ter uma pontuação extra. E se você está indo bem, fazendo todas as atividades, é claro que é importantíssimo que você faça. Por quê? Porque não é um trabalho de recuperação, é um trabalho de pontuação extra, certo? E aí, eu vou somando todas as atividades de vocês, mas eu quero fazer esse trabalhinho porque eu já dei bastante conteúdo, né? E aí eu tô precisando fazer um trabalhinho já para melhorar aí na avaliação de vocês, tá bom? Então estudem, revejam os vídeos, se preparem e vai ser na próxima semana, tá bom? Vocês vão fazer durante a aula, tá bom? É importante que não faltem. E aí vocês vão ficar com o vídeo da professora e eu coloco depois a orientação da atividade do dia no grupo, beleza? O continente americano, ele é um continente muito grande longitudinalmente, né? Atravessam várias latitudes nele e, portanto, ele tem diversos climas, diversas vegetações e diversas também formas de relevo. E hoje eu vou focar nessas formas de relevo da nossa América. Então, gente, para começar, eu peguei aqui uma linda imagem de satélite do continente americano, tá? Olha que legal, a gente consegue ver pela imagem de satélite o rio Amazonas em destaque aqui, a gente vê toda a Amazônia, aqui a gente já consegue ver toda a questão do desmatamento, né, do Nordeste. Nós temos essas partes brancas, são os Andes, que tem gelos eternos, ok? Aqui já nos Estados Unidos e aqui toda essa parte branca do Canadá e da Groenlândia, que é extremamente gelo. Então, essa é uma imagem satélite, é como se fosse uma fotografia mesmo, tirada da Terra, do espaço. Então, é muito bonito e muito especial. Mas hoje, como é forma de relevo, eu trouxe esses dois mapas da América para você. Eles têm uma diferença. Esse mapa é chamado de mapa ipsométrico. Ele mostra a ipsometria. O que significa isso? Significa as altitudes do relevo. Então, quanto mais escuras as cores, mais elevadas são essas altitudes. Então, quanto mais marrom, mais alto é. Quanto mais amarelinho e verde, mais baixo é, mais plano. Ok? E aqui, esse outro mapa, ele não é de ipsometria, ele mostra as formas de relevo e os nomes dessas formas. Então, os planaltos recentes, os planaltos antigos e as planícies e o nome delas, ok? Então, esse é de ipsometria e esse é de formas e estrutura. Então, vamos começar. Claro, gente, que não poderíamos falar em América sem falar de toda a costa oeste, que é marcada por relevos recentes, planaltos recentes e muito, muito elevados. Aqui, ó, desde a Terra do Fogo, aqui embaixo, aqui bem o extremo sul, corta toda a América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes, certo? Aqui no mapa de ipsometria de altura, você vê um marrom bem forte, porque realmente são relevos muito, muito, muito elevados. São recentes por quê? Recente porque a gente tem a placa tectônica que vem daqui e outra placa tectônica que vem daqui. Essas duas placas tectônicas, elas se encontram, são placas convergentes,
certo? Essa é a placa sul-americana, onde fica o Brasil, e essa é a placa de Nazca, que pega bem o Pacífico e o Chile. No encontro dessas duas placas, sorgueram os Andes, a Cordilheira dos Andes, e é um encontro recheado de tectonismo, de abalos sísmicos, de terremotos, de vulcões. Então, a gente tem a Cordilheira dos Andes. Veja que ela continua na América Central. Quando chega aqui na América do Norte, que chama, aqui é o México, ela muda de nome para Sierra Madre. Então a gente tem a Serra Madre Oriental e Ocidental, aqui na região do México. Quando chega aqui nos Estados Unidos, você vê que é a mesma, né, faixa. Ela recebe o nome de Montanhas Rochosas. São as famosas rochosas no oeste aqui dos Estados Unidos e do Canadá. Beleza? Então, são elevadíssimos relevos e são recentes. Como a gente sabe qual a diferença de relevo planalto recente e planalto antigo? O planalto recente, ele foi formado recentemente na era geológica, não é recentemente, há um mês atrás, certo? Já esses amarelinhos aqui são planaltos também elevados, mas eles são mais antigos, eles foram formados em eras geológicas mais para trás ainda. Então, eles já são levemente rebaixados, arredondados ou chapados, certo? Já os planaltos recentes, eles são mais altos e bicudos, formam pontas, pontiagudos, porque ainda não sofreram tantos milhões de anos de chuva, de vento, resumindo, de intemperismo. Já os planaltos antigos, sim, eles já sofreram anos e anos de intempéries, por isso eles foram se desgastando e são um pouquinho mais baixos. Beleza? Então tá aqui. Vamos guardar então os principais nomes, relembrando. Cordilheira dos Andes, ok? Serra Madre ou Sierra Madre aqui no México, Montanhas Rochosas nos Estados Unidos, toda a costa oeste. Aqui estão as mesmas, as Rochosas, a Serra Madre e os Andes. Beleza? Tranquilo? Ok. Planaltos recentes. Ter alguns planaltos antigos que são importantes guardar. Aqui a gente tem o Planalto Brasileiro, ou Planalto do Brasil, é onde fica o Planalto Central, temos todas as serras, as chapadas, já é um planalto mais antigo. Temos o Planalto das Guianas também, aqui onde fica mais ou menos a Venezuela, etc. O norte aqui da região norte do Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem os Montes Apalaches, também são planaltos antigos. Beleza? Agora vamos falar das importantes planícies. Nós temos toda a planície platina aqui na América do Sul, que pega a Argentina, pega o sul do Brasil. Temos a planície do Pantanal e a grande planície amazônica. Então elas estão em verde porque são baixas altitudes, tá? Então olha aqui, ó, planície amazônica e a imensa planície platina. São as duas que merecem mais destaque. Aqui na América do Norte, nós temos a grande planície central. Todos os Estados Unidos, o centro, é uma região bem plana chamada planície central. Grande planície central aqui da América do Norte. Resumindo, pessoal, essas são as principais formas de relevo que você precisa guardar da América. Vale lembrar um outro conceito associado a essas formas de relevo, que são as bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas, que nada mais são que aquela forma de relevo que lembra mesmo uma bacia, né? Onde os pontos mais altos são chamados de divisores de água, ok? São os relevos elevados. E no fundo da bacia corre um rio principal. Tá? Então toda a água da chuva que cai aqui e que cai aqui, parte vem para cá, parte vai para outra bacia, não é, gente? Essa é a própria lei da gravidade mesmo. Então a gente tem aqui esse escoamento superficial. Essas águas que vão correr para o fundo dessa bacia, para a parte mais baixa do relevo, ela cai num rio principal que dá um nome à bacia, ok? Então aqui a gente tem a grande bacia hidrográfica amazônica.
essa aqui, onde tem a imensa planície amazônica, nós temos a bacia hidrográfica amazônica. E quais são os divisores de água dessa bacia? Ou seja, quais são os relevos elevados que formam todo um relevo em formato de bacia mesmo? A gente tem o Planalto das Guianas aqui, que é alto, a gente tem os Andes, que aqui é alto, e o Planalto Brasileiro, que é alto. Vocês percebem que forma todo um côncavo aqui? E no centro, bem baixo, vocês têm que imaginar esses mapas, gente, em 3D. Então, a gente tem o Planalto das Guianas, aqui a gente tem os Andes, e aqui é que eu não sei desenhar como chama? Perspectiva, enfim. E aqui a gente tem o Planalto Brasileiro. Forma todo um relevo como se fosse as bordas de uma bacia. E no fundo, o Rio Amazonas e a bacia amazônica. A mesma coisa aqui na planície platina. A gente tem a bacia hidrográfica do Rio da Prata, né, formada por Rio Paraná também, Paraguai, é a planície platina e a bacia hidrográfica platina. E quais são os dois divisores de água? A Serra Geral aqui do Planalto Brasileiro, que é alto, e os Andes, que é alto. Então, dois relevos altos no meio, baixo e fundo e plano, onde corre o rio principal, que dá o nome à bacia. E assim por diante, gente. Então, não tem como você dissociar relevo de hidrografia. Os rios nascem sempre em lugares altos e correm nos lugares mais baixos do relevo e formam também as enormes bacias. Repara na sua cidade. Aqui em Rio Claro, a gente tem famoso na Avenida Rio Claro, que é uma avenida principal aqui da nossa cidade, tem um rio canalizado. É o fundo dessa micro bacia. Se a gente observa a lateral, são todas ruas que sobem, são ladeiras, e caem na Rio Claro, que é um lugar bem baixo da cidade. Se você olhar nesse ponto, você vai ver um formato também de uma bacia. Eu tenho certeza que na sua cidade, se você reparar um rio principal, você olha para um lado e olha para o outro, você vai ver subidas e descidas e ladeiras que são onde desce o formato. São microbacias dentro de bacias maiores. No caso aqui, a gente tem a bacia do Corumbataí, do Piracicaba e a do Grande Tietê, ok? Então é isso, gente. Essas foram as principais formas de relevo do continente americano. Espero de verdade ter ajudado vocês